Maravilha. Então, gente, queria agradecer muito a presença de todas, todos e todes. É uma alegria, assim, seguir com esse processo aqui ligado ao projeto Habitat Rural, que é um projeto que tem a Carol como responsável, eu, Lara, como coordenadores, e que teve um outro projeto conectado, que era o Laicá, de rodas de conversa, que daí tínhamos como coordenadores a Malha e eu, mas todos embolados o tempo inteiro em tudo. Temos uma equipe em São Paulo e uma equipe no território, porque esse projeto é um projeto que se debruça sobre algumas comunidades no sudoeste do estado de São Paulo, onde a Carol está agora, inclusive, e essas comunidades, não, perdão, e no território nós temos uma equipe que conta com o Alexandre, que está aqui, e outros colegas que não puderam participar por conta do horário. Mas, enfim, então, esse é um projeto que recebe apoio do CAL, né, o CAL São Paulo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e, e é um projeto, como eu me referi, que se debruça sobre algumas comunidades ali no Sudoeste Paulista, na expectativa de aprofundar, né, e estabelecer assim, mais diretrizes de uma metodologia que poderá ser replicada em comunidades da região e também ser base para comunidades em outras circunstâncias, né, em outras áreas, outras regiões, né? E aí a expectativa é, ao longo dos próximos meses, né, nós chegarmos em planos para essas comunidades, planos participativos, né, com a participação da comunidade, sem dúvida. Então, no fundo, uma grande interação, né, e são as vozes e saberes locais conversando com as vozes e saberes dos técnicos, né, como nós temos nos colocado, e de uma forma horizontal, em que todos os saberes são valorizados de uma forma, enfim, igualitária, né? E aí esses planos já tiveram, né, alguns encontros, alguns campos, como nós temos nos referido. Então, a equipe já tem se deslocado, né, a equipe do campo, né, a equipe do território, tem se deslocado para lá com mais frequência, né, pelo menos uma vez por mês. Neste final de semana estiveram lá, inclusive, num processo muito rico, que ainda nem tivemos o retorno que teremos hoje à noite, que temos também nos reunido como equipe às noites das segundas, mas também houve já visitas a campo em que a equipe ampliada esteve no território, né? Então, essa escuta, que é a expectativa dessas idas a campo, tem sido muito rica, muito assim, estimulante e emocionante, né? E aí, hoje nós iniciamos uma série, né, de conversas, né, de falas, uma série de 5, que são uma outra camada desse processo, que é uma camada ligada ao que a gente tem se referido como sendo os consultores, né? São consultores. A Malha ela tem tantos chapéus, ela ocupa tantas posições, né? E assim consultora é quase que a menor delas, mas enfim, de alguma maneira, né, ela também é consultora e vai trabalhar com a gente questões que a gente entendia como para fundamentais de saída, que eram questões, assim, como lidar com aquilo que a gente se refere como sendo as questões imateriais, né? Então, que é algo que a gente também tem um cuidado, né, para que emerjam, né, nessas escutas, nessas interações. E aí depois vamos ter, né, vocês já receberam material, então teremos a bioconstrução, a água, a questão da energia e a questão do alimento, que nós vamos trabalhar com alguns consultores que já têm sido, já temos tido uma interação com eles, recebem algum material, e essas conversas dessa série são para a gente escutá-los a partir do material que eles receberam. Então, na verdade, é uma espécie de retorno dessas consultorias, vamos dizer assim, um retorno dessas consultorias em cena aberta, né? Então, nós entendemos que seja aberto a todos os interessados para acompanhar essa fala, que vai trazer
boas práticas, questões importantes na hora dessa execução do plano, na perspectiva desses consultores. E aí vamos também, nós da equipe, vamos fazer algumas perguntas no que se referem a essas comunidades, a questão do plano, mas também está aberta, né, a temporada, vamos chamar assim, para perguntas que sejam, que tenham uma dimensão ampliada, né, e que, portanto, possam vir a servir, como eu me referi, tanto para outras comunidades que não essas que estão sendo trabalhadas ali, que são o nosso objeto foco, vamos chamar assim, como para outras circunstâncias, outras regiões. Então, eu inicio, então, essa série. Para mim é uma honra estar aqui nessa posição de facilitador hoje, e vou, então, passar a palavra para a Amália dos Santos, a Amália, que é professora da Escola da Cidade, que é onde esse projeto também está alocado, quer dizer, é uma parceria da Escola da Cidade com a Associação Canyons Paulista, que é uma ONG que está ali no território, né, no Sudeste Paulista, e com o apoio do CAL São Paulo, como eu me referi. Então, a Amália é professora da Escola da Cidade, também é pesquisadora junto à plataforma Nas Ruas, né, que é uma plataforma que se dedica também a questões relacionadas à revisão de narrativas, né, e é uma colega assim que eu cada vez gosto mais, assim, então já deixo aqui em cena aberta aqui essa rasgação de seda. Amália, passo a palavra para você. Estamos assim muito felizes de ter sua fala hoje aqui, e vamos silenciar para te ouvir aqui. Muito obrigada, Ali. Acho que eu vou retribuir um pouco da rasgação de seda, né? Porque a gente vem trabalhando mais intensamente desde o final do ano passado. Já acompanhava também o trabalho do Li pela escola, né? E tem feito cada vez mais sentido, né? Nossas integrações. Assim, a gente vem de lugares diferentes que se encontram em pontos muito maravilhosos, e esse trabalho foi um deles. Queria agradecer muito também o convite para estar de volta no projeto, nessa função, né? De poder estar aqui nessa espécie de aula. Que é muito mais um diálogo, né? Um desafio que a gente está fazendo dentro e fora do projeto, né? Com pessoas internas e pessoas convidadas, e que é muito bom para quem está acostumado com sala de aula. É sempre muito prazeroso, né? Poder rever seus conteúdos pensando em outras pessoas que vão dialogar com eles. Então, estou bastante feliz. Eu vou fazer... Bom, tem a apresentação formal do currículo, né? Ele passou um pouquinho por ela, mas eu combinei de contar rapidamente algumas outras coisas antes de abrir aqui a apresentação, para, acho que, situar um pouco vocês, né, de onde eu estou vindo com as reflexões que eu trago hoje. Então, eu vou começar dizendo que, né, apresentando rapidamente meu trabalho, minha experiência, dizendo que eu tenho uma ligação com literatura desde muito criança, assim, e que aos poucos, ao longo da trajetória profissional, eu fui entendendo como isso me marcava como pesquisadora, inclusive, assim, né? Então, e eu tinha uma aproximação e uma satisfação muito grande, especificamente com uma literatura brasileira, e uma literatura essa que vai para o cotidiano, para o mundano, para as pessoas, assim, sabe? Contos e crônicas, assim. Eu não era a pessoa que ficava lendo grandes obras super clássicas e complicadas. Eu gostava de ler pequenas crônicas, assim, e isso foi alguma coisa que depois voltou para mim. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu me afastei disso porque eu queria, né, ler eu queria entrar nesse universo, no campo da arquitetura efetivamente, então agora vamos ler coisa séria. E aí, mais para o final da graduação, num acaso, eu voltei para a literatura, e aí eu entendi que, na verdade, muitas das coisas do olhar que eu estava construindo estavam ali nesse interesse, que já era um interesse que eu vinha alimentando desde criança. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado dentro da faculdade de arquitetura, mas numa fronteira, em geral, com a área de história, né? Então, no mestrado, eu trabalhei estudei trabalhadores de obras públicas em São Paulo no século XVIII. No doutorado, eu fui trabalhar com o imaginário, pensando nas relações entre territórios, grupos indígenas, a população de São Paulo, aí num espaço maior, século XVIII e XIX, mas o tempo inteiro eu fui percebendo que era isso, eu estava olhando para as pessoas, toda vez eu queria chegar nesse lugar, mesmo quando eu estava discutindo coisas gigantescas do tipo formação do imaginário, a minha preocupação estava ali nas relações e no território e nas proximidades e nas materialidades mais cotidianas.
Então, eu estou na Escola da Cidade desde 2014, como ele falou, tem quase 10 anos, e vim trazendo, a escola dá para a gente essa possibilidade, eu vim trazendo ou exercitando essa abordagem de olhar também nas disciplinas, desde a graduação, assim, né? Na pós-graduação a gente tem ainda mais liberdade, mas mesmo na graduação deu para ir trazendo também um pouco disso, o que, ao longo do tempo, foi se configurando um pouco nisso que o Lee mencionou da plataforma, que é repensar as narrativas, né? Isso que acho que eu poderia chamar genericamente aí, né, das abordagens decoloniais, agora a gente pode usar esse termo que todo mundo entende, mas o tempo inteiro era um pouco isso de repensar as narrativas, de sair dos grandes heróis e dos grandes acontecimentos e tudo mais, e olhar para uma história que é feita nos coletivos, que é feita nos territórios, que é feita nas trocas. Então, é muito isso que eu estou fazendo. Eu vou compartilhar aqui e dizer para vocês, deixa eu só fechar aqui para não ficar aparecendo, e dizer para vocês que, bom, foi um pouco nesse contexto também que eu me aproximei desse trabalho que o Lee tão bem descreveu, e tive o privilégio de fazer parte da viagem, uma das idas a campo, né, dessas muitas, a viagem que a gente fez ao Sudoeste, né, como parte das rodas de conversa com as comunidades e conhecer as comunidades. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um pensamento, é uma reflexão, assim, o que eu posso oferecer de reflexão a partir de um ponto específico do que foi a nossa conversa com as comunidades no território. Então, o tema é esse, né, o imaterial onde assenta a memória, porque a gente tem uma tendência a compreender o imaterial como uma oposição do material, né? O que está na cabeça não está nos lugares, o que está nos lugares não está na cabeça, mas a gente vai entendendo na prática e na teoria que, na verdade, essas coisas estão muito conectadas, né? O imaterial, ele requer um tanto de olhar e atenção para as materialidades para a gente entender como ele se forma. Então, eu vou pegar a partir dessa questão da memória, que apareceu para a gente várias vezes, já vou falar sobre isso, para a gente pensar um pouco onde que se assenta a memória, né? Ela está nos territórios, nas pessoas, nos objetos, e como que a gente trabalha isso, ainda mais pensando num contexto de comunidades que, historicamente, sofrem com apagamentos, né? Então, existe um cuidado da gente trabalhar essa memória. Um pouco chato esse slide aqui, mas eu achei importante, que era contar para vocês, a partir de um contexto geral, uma reflexão que, na verdade, eu fui fazer quando eu estava na viagem, acho que Carol estava presente no momento em que eu me dei conta disso, que a gente estava ali no Sudoeste Paulista, a gente estava andando e na últimos passeios, a gente já estava na Agrovila, uma das últimas visitas, e eu me deu um estalo, né, de que eu já tinha feito uma aproximação, nada muito formal em termos de pesquisa, mas uma aproximação com esse espaço a partir de uma questão de pesquisa que tinha aparecido para mim alguns anos atrás, que era o que eu chamei de georracialização do trabalho, que é essa porção do Sudoeste Paulista, que é a fronteira com o Paraná. O Paraná fazia parte da província de São Paulo até a metade do século XIX. E então tem várias questões ali que são combinadas, né? E uma que era essa que eu estava olhando era como ali ao longo do século XIX a gente está discutindo a abolição da escravidão, está discutindo a formação da identidade nacional, né? A independência em 1828, 22 por ali. Então você tem um cenário de entender qual é a população dessa nação tão jovem, recém-criada, e nesse processo tem grupos, famílias específicas que vão fazendo empreendimentos econômicos em que elas vão posicionando certos grupos sociais de maneira forçada no território. Então, isso aconteceu com grupos indígenas, vão sendo posicionados e reposicionados para poder ir avançando as fronteiras de exploração desse território que era considerado desconhecido. Isso acontece com a população escravizada, que vai sendo posicionada em certos tipos de trabalho específico, então, em algumas fazendas nesse território especificamente. E isso aconteceu com os imigrantes também nessa região, que vão sendo trazidos, né, imigrantes europeus que vão sendo trazidos e vão sendo colocados também nesses espaços. Então, enquanto a gente estava lá, e daí essa foi a ficha que caiu num dado momento, é que quando eu comecei a pensar essa ideia da georracialização do trabalho, uma das questões envolvidas era justamente problematizar a lógica que a gente constrói muito separada de entender essas comunidades, né? Então, tem a história indígena, a história negra, a história dos imigrantes.
quando, na verdade, essas foram artificialidades que vão sendo construídas e reforçadas ao longo do tempo, mas que, na prática, a gente vê uma série de indícios de como essas comunidades foram se atravessando, né? Assim, de como elas vão construindo famílias e trabalhos e posições no território em que elas mesmas vão saindo desses limites que são construídos para elas, né? Então, por um lado, a gente estava lá no território e hoje, atualmente, é muito, muito relevante a gente conseguir trabalhar as particularidades dessas comunidades, porque isso, inclusive, se reflete na possibilidade de obtenção de certos direitos constitucionais, né? Então, por exemplo, a comprovação, vou falar sobre isso, né? A comprovação do território quilombola, a comprovação do território indígena, tudo isso funciona nessas chaves das particularidades. Ao mesmo tempo, é importante pensar esses cruzamentos. E enquanto a gente estava lá, né, visitando comunidades diferentes, a gente foi vendo como as narrativas, os pensamentos, como eles realmente iam se encontrando em vários lugares. Então, acho que tem um pouco aqui, o meu contexto geral para pensar esse lugar é esse da ambivalência das particularidades, né? A gente tem, por um lado, a necessidade, inclusive, de pensar estrategicamente, né, e como resgate de memória, de pensar essas comunidades a partir das suas especificidades e, ao mesmo tempo, de reconhecer o potencial do momento em que a gente constrói diálogos, em que a gente troca saberes sobre o território, sobre a agricultura, que é um ponto central, sobre o uso das águas, sobre um monte de questões que a gente foi trabalhando lá no território e foi vendo como efetivamente elas se encontravam. E, voltando para o meu tema agora, né, aqui dessa nossa aula, a gente poderia falar uma por uma das aldeias dos quilombos e dos assentamentos, mas vou falar por uma a partir desse aspecto comum, que é a questão da memória, né? Então, em vez de um descritivo de cada comunidade e tal, e pensando até nisso, né, de enfrentar um pouco da questão histórica das divisões que são produzidas e reforçadas ao longo do tempo, então eu vou olhar para o contexto local aqui com vocês a partir desse aspecto que a gente observou e que a gente dialogou diretamente lá, que é a memória, é o desejo de memória, é o desejo de preservação, o desejo de um lugar ou de uma materialidade de acolhimento, de transmissão dessas memórias, né? Então, a gente viu, vou passar aqui com vocês uma por uma, a gente viu na aldeia, na Caruguá, a gente viu uma vontade explícita de algo como um museu, né? Isso foi dito com essas palavras, um espaço de preservação, de fato. A Teccoaporã já tem um trabalho mais avançado nesse sentido, mas a gente teve a fala de uma das moradoras, a Rosa, que foi muito forte para nós, isso antes da parte formal do ciclo de conversas, né? Ela fez uma fala sobre o desejo de aprender a falar Guarani e de poder usar, né, disso, assim, ou seja, isso como um retorno também à ideia da memória. Então, pensar como que isso poderia acontecer ou ter mais oportunidades naquele território. No Quilombo dos Silvérios, a gente conversou sobre a vontade da permanência dos jovens, né? E a gente pode olhar para esse desejo da permanência tanto a partir da ideia de uma sustentabilidade econômica, mas também à luz do processo de reconhecimento daquela terra como um território remanescente de quilombo. E aí tem a questão do livro, que eu vou me aprofundar daqui a pouquinho, mas para pensar como é uma comunidade que já tem uma construção de si mesma muito afinada. No Quilombo do Jaó, a gente conversou muito sobre também as possibilidades de permanência, né, de autossuficiência, e um desejo, logo que a gente chegou, uma das primeiras conversas foi um desejo de um espaço de encontro que permitisse, por exemplo, que os mais novos tivessem acesso à contação de histórias e memórias dos mais velhos. Então, onde eles poderiam se encontrar e como eles poderiam se encontrar para que isso acontecesse, porque existia o sentimento de perda, né? De que isso é muito, muito recorrente, né? De que as pessoas mais velhas que são depositárias de certos saberes, elas vão nos deixando, e aí o que acontece com esses saberes? Na Agrovila 3, no assentamento do MST, a gente fez a nossa conversa embaixo da árvore, né, que era o lugar das festas, né, quando a Agrovila começa a ser, o assentamento começa a ser formado. Então, tinha essa ideia também de como a materialidade, que também é uma questão de talvez perdas, né, de transformações,
mas isso diretamente olhando para aquele espaço. E na Agrovila 6 a gente teve conversas muito boas sobre as diferenças de comportamento, inclusive, né, entre quem estava há mais tempo no assentamento e os filhos e filhas, né? Então, a questão geracional que foi surgindo, o que impactava, inclusive, a relação com a terra, né? Tinha uma mudança da relação com a terra. Teve um comentário num dado momento sobre o ar-condicionado, né? Não, os jovens querem ficar onde tem ar-condicionado. Então, eles estarem trabalhando na terra, debaixo do sol, né? Era alguma coisa que vinha sendo discutida. Então, de alguma maneira, em todas as comunidades, foram 3 dias muito intensos na nossa visita, e, de alguma maneira, em todas elas, a gente estava trabalhando com isso, né? Com as relações com o território, com a materialidade, com as construções, com o desejo do que se poderia construir, e olhando para isso em função de um pensamento sobre memória, sobre transmissão de saberes, sobre preservação de saberes, tanto saberes num sentido talvez mais conceitual, teórico, quanto no sentido bem prático mesmo, né? Saberes do manejo da terra, assim, né? Do que a ideia, por exemplo, de que as pessoas mais novas não sabiam, não tinham referência, por exemplo, do nome das árvores frutíferas, né? Porque não existia mais isso no território. Então, o tempo todo a gente ficou circulando essas questões. E aí, eu decidi trazer, então, para essa conversa, mais especificamente, e muito inspirada pela nossa visita, né, a questão do livro do Quilombo dos Silvérios. Aí vocês estão vendo uma foto da roda de conversa que a gente fez, né, a roda dos sonhos que a gente fez no Quilombo, e que foi o momento em que a gente teve em mãos o livro, vocês estão vendo ali no cantinho direito inferior, folheando esse livro do Silvérios, que é um livro único, né? Ele existe materialmente nesse formato aí, e ele não tem uma edição, não tem uma tiragem, né? Ele é este próprio livro. E nesse dia, a gente, enquanto conversava, o livro foi passando de mão em mão, né? Entre nós, entre os visitantes, os interlocutores, todo mundo muito, né, para a gente foi muito interessante olhar, e a gente teve o privilégio, né, de que a professora Nala, que está aí do lado do Li na foto, ela fotografou página por página desse livro, o que deu uma tranquilidade bastante grande, porque eu fiquei anotando coisas de página por página, e depois ela tinha fotografado, então foi muito bom até para a recuperação aqui, para contar para vocês. E esse livro, ele conta uma história, e ele tem uma história de ser produzido. Tem uma questão cíclica aí de olhar para esse material, né? De que ele se propõe a narrar a formação do Quilombo, e eu já vou entrar nisso em mais detalhes, mas, ao mesmo tempo, aqui para essa reflexão sobre a memória e os caminhos de lidar com o imaterial, é interessante pensar como esse livro foi produzido, de que maneira foi possível que esse livro existisse, e as intenções que estão envolvidas mesmo na produção desse livro. Então, eu acho que é desse lugar que eu vou falar. Essa daqui... Opa, tem um microfone aberto. Essa daqui é uma foto da capa desse livro. E eu acho importante mostrar isso aqui, porque tem essa questão da intencionalidade aqui, ela é bastante central, né? Então, o livro está lá, encadernado, em capa dura, com, né, as informações em dourado, tem um desejo mesmo de permanência, né, de dar para ele um formato em que ele dure bastante tempo, né? É isso, a capa dura ela tem essa questão. Ele dura bastante tempo, ele conserva aquela documentação que está ali dentro com o máximo de possibilidade que uma publicação nos permite fazer. Então, não é uma pasta com vários documentos, ela não é, né, um encadernado qualquer, e isso é importante até para pensar uma coisa que eu vou refletir com vocês aqui, que é a própria, mais para frente, que é a própria sequência, né, de quais são essas informações que aparecem, ou seja, de que maneira a gente que tem acesso ao livro lê sobre a formação desse território. Antes de entrar nas fotos que a Nália tirou, eu queria passar com vocês bem rapidamente sobre o que é que está assentado nesse livro, para ter um mapa disso que eu vou falar agora, depois a gente entra nas fotos. Então, para vocês terem uma ideia, o livro tem documentos cartoriais, né? Isso é das primeiras coisas que aparecem. Tem as certidões e os documentos dos vários órgãos oficiais, públicos, envolvidos no processo de reconhecimento dessa terra. Então, tem a documentação dos procedimentos na Câmara Municipal de Itararé, da Fundação Palmares, no momento que, felizmente, foi antes do desmonte, agora a gente está vendo o retorno da Fundação Palmares, né? Mas aqui a gente tem até uma questão de timing, que eu acho que é interessante, né? O processo aqui todo é
2017, 2018, então deu tempo de fazer antes que um certo processo de desmonte da fundação começasse a ser colocado em curso mais ativamente. Tem documentação do Diário Oficial da União, ou seja, tanto o Diário quanto a Fundação estão nesse lugar do governo federal, né, para a gente pensar essas escalas, e do INCRA, que faz o reconhecimento dessa terra, né. Tem uma transcriação da narrativa oral de fundação do sítio, e aí a gente já fala sobre esses termos, né, transcrição, transcriação, posso até falar um pouquinho mais, mas tem aí, isso é importante ressaltar, essa narrativa oral de fundação do sítio, ela aparece escrita à mão pelo seu Darcy, que é quem produz o livro, e depois ela aparece em formatos publicados, datilografados, que a gente consegue compreender como ela vai se desdobrando e vai sendo reproduzida. Tem atas de reuniões que fizeram parte desse processo, então eu ressaltaria aí a Associação dos Agricultores Familiares da Fazenda Silvério, e daí a gente já vai voltar nisso também, fotos da reunião com a Fundação Palmares e o guia do INCRA, né? Tem um guia de solicitação de reconhecimento do território como remanescente de quilombo, e esse guia está também dentro do livro. Então, caminhando agora por essas materialidades onde as memórias estão assentadas, a primeira coisa que eu queria ressaltar é essa dos documentos oficiais, né? A gente está vendo aí, então, um pouco dessa documentação que eu mencionei, né? Que tem a ver com cartório, tem a ver com esses níveis, né? De diálogo e negociação, então, principalmente municipal e federal, são as duas instâncias em que isso vai aparecer. E o que a gente está vendo é uma das primeiras coisas que se imaginaria, né, já que o livro está falando da formação desse território, uma das primeiras coisas que nos viria à mente, se a gente for pensar, ok, como que eu começo a falar, a contar sobre isso? É voltar lá no primeiro documento que eu tenho, que me permite localizar oficialmente a existência desse território. Então, um pouco disso está nesses documentos, que é um aspecto oficial, vamos dizer assim, né? É o aspecto da comprovação ou da legitimação em relação às autoridades, em relação à comunidade externa à fazenda, às famílias, aos moradores, né? É o mundo externo reconhecendo a existência. Então, a gente tem aí esse documento da Fundação Palmares, e aí isso já está, né, o certificado de autodefinição, e eu acho que a ideia de autodefinição aqui, para a gente, é bem central para pensar essa negociação entre interno e externo. Tem os procedimentos que foram feitos na Câmara, e eu chamaria atenção aí para esse documento de cartório que aparece, esse terceiro que está aqui, porque foi preciso um resgate, né, junto aos cartórios locais, de onde existiam documentos sobre aquele território, e os cartórios fazem esse trabalho, né, você busca, eles têm documento muito, muito antigo, e o cartório vai lá e reemite, né, dizendo assim, olha, aqui nesse cartório a gente tem material, e aí isso aparece tanto isso está relacionado tanto com a terra, né, então, olha, quando que essa terra aparece no cartório, e quando que essas famílias aparecem no cartório, então, os casamentos, os nascimentos, isso para a gente aqui é muito, muito importante, para a compreensão dessa terra, né, desse território, as terras e as famílias, né? Uma lógica de ocupação e cuidado que é muito, muito específica. Esse é o primeiro conjunto de documentos que eu ressalto. E eu estou mostrando para vocês aqui os documentos, isso é importante dizer, por categoria, vamos dizer assim, não na ordem que eles estão no livro, a gente já vai chegar nisso. A segunda categoria que eu queria falar é dos documentos manuscritos, né? O que aparece escrito à mão. E aí tem documentos muito variados. Esse que está na direita é essa ata, né, da reunião, uma ata que é feita à mão também. Então, é uma ata que ela tem, teoricamente, o mesmo peso de um documento oficial, mas ela nos aparece nesse formato manuscrito. Tem o que vocês estão vendo na esquerda, né, que é essa transcrição, transcriação da narrativa oral que circula entre os moradores, né, e entre a família sobre a formação da fazenda, que é essa que o seu Darcy Silvério redige. E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é como, primeiro, a gente tem uma diferença de percepção, né, em relação aos documentos oficiais. Quando a gente olha para os documentos manuscritos, eles nos parecem, em geral, mais instáveis, acho que é uma boa palavra, né, mais mutáveis, eles não têm o carimbo do cartório que diz isso aqui, dou fé e comprovo. Então, como a gente lê
E aí, quando eu digo ler, não é as palavras, né? Não é ler as palavras que estão escritas, mas é ler num sentido mais amplo, como a gente percebe esses documentos. E isso é um ponto central para as comunidades que a gente está falando aqui, porque a narrativa oral que circula há décadas, né? Que vem sendo construída e reconstruída há décadas, a cada vez que ela é contada e recontada dentro desses territórios, ela tradicionalmente não receberia o mesmo reconhecimento de legitimidade que um documento de cartório. No entanto, tem informações que a gente sabe que só são acessíveis nessa narrativa. E aí a gente lida, em termos de memória e de imaterial, a gente lida com questões do tipo, qual desses dois, normalmente isso aparece, né? Qual desses dois documentos é o mais correto? Qual deles tem verdade factual? Ou uma ideia de que o documento do cartório ele traz uma verdade e o documento que é manuscrito, que é a tradição oral, ele traz uma interpretação. É muito comum a gente ver esse tipo de simplificação sobre esse documento. Felizmente, mais recentemente, a gente vem trabalhando com essas questões de outra forma, o que possibilita, inclusive, o tipo de procedimento que é esse de reconhecimento do território quilombola, que é um procedimento para o qual o resgate da narrativa e da história oral sobre aquele território, ele é também central para a compreensão, para a autodefinição, como está no termo oficial, sobre aquele território, para como a comunidade se entende, e para a compreensão disso para o mundo externo, para o mundo oficial, para isso virar uma certidão no cartório, né? Então, muito importante. E aí eu diria para vocês, tem até uma questão aqui, eu que já trabalhei lá com documentos manuscritos do século XVIII, tem uma questão aqui que é muito interessante, que é essa do escrever à mão mesmo, né? Porque a alfabetização, ela é um ponto de entrada ou de limitação, muitas vezes, no status de cidadania dos indivíduos e das comunidades. A alfabetização ela é alguma coisa muito importante. Não é à toa que a discussão sobre as escolas, por exemplo, né, nas comunidades, ela é tão importante. No caso das comunidades indígenas, das aldeias, tem a escola específica, né? No caso das comunidades quilombolas, não. A gente conversou isso um pouco com as mães lá no território, né? Não, eles fazem aula numa escola do município ali próxima, mas o ingresso na cidadania, a possibilidade de pertencer à cidadania, ela passa por exemplo, a alfabetização. E aí, documentos como esses que vocês estão vendo aqui, né, que estão lá no livro, tudo isso que eu estou mostrando são páginas do livro. Documentos que estão lá. Opa. Esses documentos que estão lá no livro, eles nos permitem, por exemplo, compreender eu vou chamar aqui de grau de proficiência, um péssimo termo talvez, mas vamos trabalhar com ele aqui. O grau de proficiência em relação à alfabetização, né, das pessoas. Algo que o documento de cartório não nos permite ver. Então, é isso, a gente tem a lista de assinaturas aqui na ata, por exemplo, em que você vê variadas habilidades mesmo, né? Variadas aproximações com a escrita. Isso diz para a gente algumas coisas, acho que não é o foco aqui, mas pensando no imaterial, né? E pensando na relação que esses indivíduos e esses coletivos têm com o formal e com o oficial, uma documentação como essa que a gente está vendo aqui do livro, ela é vamos dizer, um prato cheio, assim, para a gente pensar um pouco sobre essas relações do formal e do informal. Outra categoria de documentos... aliás, falando na questão do oral, né, só para voltar um pouquinho aqui, eu não reproduzi a página, mas tem, inclusive, um momento em que aparece uma menção ao fato de que se falava, né, durante um tempo, no pós-abolição, se falava o itararês, né, tinha uma tradição oral dessa comunidade, uma maneira específica de lidar com a linguagem, e a gente tem estudos maravilhosos sobre como as populações negras, escravizadas, ex-escravizadas, a relação que elas tinham, né, com o português, que era a língua oficial, e às vezes com algumas das tradições linguísticas indígenas também, como isso ia constituindo vocabulários e traduções específicas. E isso aparece para a gente também aqui. Então, a questão da oralidade, como que a gente conversa a oralidade com o escrito, que é normalmente o lugar da formalização e da oficialidade, isso é um ponto muito central. Para quem trabalha com memória oral, assim, faz, por exemplo, processos de transcrição, é muito comum ou, na verdade, uma reflexão muito importante, a de que a transcrição, por exemplo, né, de uma fala
são duas linguagens diferentes. A gente está falando português nas duas, mas assim, a fala, ela está trazendo um conjunto de conhecimentos e saberes e percepções e subjetividades que é diferente do escrito. A gente faz o esforço de compatibilização para poder aumentar a circulação em geral disso, né? Eu consigo circular a transcrição de uma entrevista com mais facilidade do que circular a entrevista em si, mas são duas linguagens diferentes, a gente precisa entender as limitações. Então, tem uma atenção mesmo para isso, como que a oralidade aparece. A próxima categoria é essa das fotos, né? E ela é muito especial para mim. A gente tem aí fotos da reunião com a Fundação Palmares, né? Então, tem fotos que mostram a reunião acontecendo, a assinatura de documento, essa foto geral, que é a foto oficial que a gente faz no final, né, das reuniões. Então, tudo isso aparece, tem várias, essas são algumas das fotos da reunião que aparecem. E por que eu digo que ela é especial? Porque é importante pensar numa contraposição aqui, a quase ausência de fotos da fazenda e das famílias, né, que pudessem legitimar a existência e a propriedade efetiva sobre aquilo. Então, o que a gente está vendo aqui nesse outro slide na esquerda, né, é a única foto existente do seu José Silvério, que é considerado o fundador, né, porque ele é quem recebe as terras primeiro. E aí, gente, eu estou falando e me corrijam se eu estiver falando besteira, porque a gente está trabalhando com informações que não nos pertencem. Mas essa é a única foto que existe, é uma foto que, se eu não estiver muito enganada, ele está pagando uma promessa, por isso que ele está de joelhos. É a única foto que existe, ela está na capa interna, né, desse livro, depois ela é mencionada de novo. E aqui na direita, esse conjuntinho de 5 fotos, são as fotos da família Pimentel, que é uma família da região, branca, proprietária de fazendas de café, que tem uma relação próxima, né, com os Silvérios. Até hoje a gente descobriu lá, tem essas relações, né, inclusive de casamentos, de parentesco, mas tem uma relação com a formação da região mesmo, né, as fazendas do território da região. E aí eu trouxe algumas das fotos que aparecem no livro da família Pimentel, que mostram a materialidade das casas, as construções, dá até para a gente ter uma ideia, né, dos modos de vida, porque tem aí, né, aparece a charrete, dá para a gente entender um pouco mais desse modo de vida. E tem uma preocupação, inclusive, de individualização, né? Então, tem essas fotos oficiais que são comuns para famílias a partir de um certo extrato econômico, aí desde que a fotografia foi inventada, na verdade. Então, tem as fotos dos indivíduos, a foto da família, essa foto vai sendo atualizada à medida que o tempo passa. Tem fotos de núcleos específicos da família, então, né, os homens que lidam com as fazendas de café, que são os proprietários, eles aparecem separadamente. Então, para essas famílias, existe uma certa profusão desses materiais, são materiais que a família vai carregando ao longo de gerações. É normal que todo mundo tenha em casa, né, uma reprodução, se não o original, uma reprodução dessas fotos, mas não é o caso, por exemplo, para famílias como as famílias que fundaram a Fazenda dos Silvérios. Então, voltando aqui, a existência dessas fotos e o fato de que aparecem tantas fotos no livro desse único evento, né, vem um pouco nessa contraposição para a gente das ausências, né, que são as ausências dos documentos, né, dos documentos que a gente considera legítimos, né. E aí, entrando até um pouco, trazendo para vocês alguns temas de pesquisa com os quais eu trabalho, é importante também pensar que a gente está falando aqui do pós-abolição, da virada do 19 para o 20, primeiras décadas do 20, é um contexto também, inclusive que é o contexto das primeiras décadas de uso da fotografia, né? A partir da invenção da fotografia ali, metade para frente do século XIX, 1850, 60, dali para frente a gente tem uma tradição fortíssima de utilização de fotografias de pessoas negras como comprovação das teorias racistas pseudocientíficas do período. Né, vocês talvez já devam ter visto isso, são aquelas fotografias de pessoas negras sendo medidas, né, para mostrar como seriam corpos naturalmente assim, essa tem toda uma justificativa que hoje a gente, ou a maior parte de nós na academia, entende como pseudociência, né, e não como ciência, mas eram teorias racistas, e que usavam da fotografia como um modo de comprovação, como metodologia de comprovação. E é um período que está ali muito próximo do período da aquisição das terras do João Silvério.
Então, existe aqui, para a gente pensar, né, como a fotografia foi usada muitas vezes para colocar essas populações em lugares específicos, assim, moralmente falando, inclusive, né, e como recuperar a fotografia de uma outra maneira dá para a gente outras possibilidades, né, assim, ainda mais pensando, de novo, no processo de auto-identificação, auto-reconhecimento. E, hoje em dia, a gente tem, inclusive, um debate muito mais, acho que principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas sobre quem é que tem propriedade sobre essas fotos que eram feitas, né, das pessoas negras que eram medidas e pesadas e anotadas e tudo mais, que são fotos que estão em arquivos no Brasil, no mundo, né? Em que essas pessoas estão lá como objetos de estudo. E a gente teve casos, inclusive, de pessoas nos Estados Unidos. Teve um caso de uma mulher que ela conseguiu fazer, né, ela foi encontrando a sua linhagem familiar e ela chega em fotos específicas que estão no museu em Harvard, ou Yale, agora eu vou errar aqui, mas que estão num arquivo super importante, e que ela consegue dizer, olha, essa aqui é minha tataravó, eu quero essa foto para mim, essa foto é da minha família. Que direito que essa instituição tem de ficar reproduzindo uma imagem da minha família nesse contexto? Isso foi parar na justiça, tem uma questão de restauração importante aí para pensar. Então, a gente está falando, quando a gente mobiliza as fotografias aqui, a gente está falando disso, né? Da possibilidade de se denominar, da possibilidade de se representar e de se tirar para essas famílias, né? De se deslocar dessa função de objetos de estudo. Por isso que, para mim, foi muito sintomático, como aparecem tantas fotos da reunião, fotos tão boas. E aqui a gente chega, por fim, né, no guia que aparece, né, do INCRA. No final, tem essas documentações que aparecem, tem essa da Fundação Palmares, que dá algumas indicações sobre o reconhecimento do território, e tem o guia. Eu queria ressaltar duas coisas aqui, para a gente pensar na relação com o tempo e pensar um pouco... Aí eu vou entrar na questão de como que os documentos estão organizados nesse livro. Na documentação da Fundação Palmares, tem um destaque, vocês estão vendo aqui, né, em marca-texto, tem um destaque sobre a possibilidade do turismo, né? É o chamado turismo afrocentrado, que é uma categoria que vem sendo trabalhada de algum tempo para cá, já muito bem trabalhado, e isso aparece alguém à mão foi lá e destacou, né, nesse documento, entre as várias possibilidades que o reconhecimento do território como remanescente de quilombo permitem, uma delas é essa, né, de trabalhar a partir da lógica de um afroturismo. E o outro documento é esse que eu já mencionei, que é o Guia do INCRA para a solicitação do reconhecimento do território, com essa categoria. Esses dois documentos, vejam que a gente está falando sobre um livro cujo mote é a formação daquele território, né? Então, era de se esperar, por exemplo, que as questões do passado sejam muito centrais, né? Como que se forma o território, as famílias, como que a gente comprova que décadas atrás esse já era uma fazenda habitada por essas famílias remanescentes de quilombolas. No entanto, o livro tem alguns documentos como esses aqui, que são documentos que, por um lado, pensando nesse da Fundação Palmares, apontam para possibilidades de futuro para esse território. Então, é compreender o seu passado, o seu reconhecimento, apontando para o futuro, ou seja, uma outra lógica de cronologia aqui. E, por outro lado, esse documento do guia do INCRA, que né, por um lado, ele está ali contando um pouco sobre como foi esse processo, a gente pode entender ele na chave do passado, né, assim, na chave de que esse guia nos dá um roteiro de como foi feito o processo de autorreconhecimento. Por outro lado, ele proporciona a qualquer pessoa que esteja folheando esse livro a possibilidade de reproduzir esse procedimento no seu, né, no seu próprio território. As comunidades, né, próximas ou menos próximas podem usar isso aqui como uma possibilidade também de futuro. Então, para além disso, a gente está pensando num livro que tem como uma dos seus pontos centrais o reconhecimento de uma, a gente pode dizer, de uma particularidade, uma individualidade daquelas terras, né? Mostrar aquelas terras como um processo único ali, mas que o livro nos permite compreender isso dentro de um coletivo, né? Dentro de uma coletividade, que a gente tem centenas, para não dizer milhares, de territórios no Brasil que poderiam também
buscar a autoidentificação, autorreconhecimento nessa mesma chave, né, de territórios remanescentes de quilombo, e o livro dá aí um pouco o caminho das pedras para que isso aconteça, ou o caminho das terras. Então, a gente tem uma outra lógica de compreensão do que seria contar essa história desse território específico. E aí eu separei aqui algumas coisas para a gente pensar. Eu até teria mais coisas para falar, mas eu mesmo me programei para fazer um corte aqui num dado momento, mas acho que vai dar, vamos juntos. Mas parar aqui para fazer um pouco a reflexão como propostas, né? O que eu posso oferecer aqui para a gente pensar esses processos e para olhar para essas comunidades, e para pensar essa questão da escrita de si, né? Que é o que está nesse livro. Primeiro, eu falei para vocês, né? Eu estou mostrando os documentos por categoria e não a maneira como eles aparecem no livro. Eles aparecem no livro numa cronologia que não é linear, no sentido de que o primeiro documento não é o mais antigo e chega até o mais recente. Eles aparecem de uma maneira que dá sentido à produção do livro. Então, começa com a documentação que nos permite dizer, olha, esse processo chegou ao seu objetivo, houve um reconhecimento daquele território como território quilombola. Então, é um passado próximo, né? Assim, esse reconhecimento aconteceu poucos anos atrás. Isso é o que dá sentido à produção do livro, ele aparece primeiro. Depois vão entrando os documentos cartoriais de um passado mais distante possível, que foram recuperados nesse processo de reconhecimento. Depois vão entrando essas outras documentações, como, por exemplo, a escrita, né, do seu Darcy, sobre que consolida, que traduz para o formato escrito, o que dialoga com o formato escrito, para a gente pensar na legitimação dessa história. E vão sendo mesclados esses documentos cartoriais oficiais com os documentos escritos. Então, e termina com esse guia do INCRA. A última coisa que está ali, quase como um anexo, né, é esse guia de reconhecimento, ou seja, é algo que aponta para fora do território, para possibilidades de que outros territórios se reconheçam e que aponta para futuros. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, porque uma das violências que normalmente a história tradicional, a ciência tradicional impõe a essas comunidades é a violência da cronologia linear, que é uma maneira muito específica de compreender o mundo, mas que muitas vezes não faz sentido, vou usar os termos que estão até na moda, né? Na cosmovisão, cosmopercepção dessas comunidades. Muitas vezes a cronologia linear, essa lá do passado mais distante, que vem evolutivamente, em sequência, chegando até o presente, ela não faz sentido. Muito menos contar num livro sobre a formação, falar de futuro. Né? Teoricamente, estaria fora do escopo disso daí. Então, para a gente pensar como essa escrita de si aqui, eu entendo ela como intencionalmente algo que também vai desafiar, ao mesmo tempo que dialoga com o que a Fundação Palmares e o INCRA pedem, né, que seja documentado sobre a existência da fazenda, ela dialoga, mas ela repropõe, porque ela dá uma outra chave de compreensão em que o tempo é muito mais espiralar e cíclico, né? A gente olha para o passado, para olhar para o presente, para pensar no futuro, e daí a gente volta para a narrativa de formação que vem sendo transmitida oralmente. O livro vai fazendo esse percurso, em que a gente vai olhando, é como se a fazenda estivesse no centro dessa espiral e a gente vai olhando para ela à medida que a gente caminha. Isso, como escrita de si, eu acho que é importante de ressaltar, para pensar, assim como o livro faz, como outras comunidades podem olhar também para si, a partir das escritas que dão sentido à sua compreensão de formação, que não necessariamente são as oficiais. Outra coisa que eu fui falando ao longo aqui da apresentação dos documentos, mas que eu acho importante de pontuar, é a equivalência, de novo, na compreensão sobre si dessa comunidade, a documentação oficial final, a documentação processual, tem lá anotações, né, documentos oficiais com anotaçõezinhas à mão. A reunião vai ser no dia tal. Isso é uma documentação oficial, mas ela é processual, né? Os documentos manuscritos, a existência da oralidade, as fotografias, todas essas categorias, tudo que a gente pode estudar como coisas diferentes, ela aparece de maneira equivalente em termos de legitimação dentro do livro. O que, de novo, é um desafio à lógica mais tradicional com a qual a gente trabalha. Tradicionalmente, o objetivo num processo desse seria resgatar
o documento lá no cartório que diz que a fazenda era do José Silvério. E, portanto, isso é suficiente para dizer que a fazenda é dele, ponto final. Não é assim que a comunidade se entende, não é exclusivamente assim que a comunidade se entende. Então, todos esses outros documentos vão dando sentido para essa narrativa de si e aparecem como igualmente importantes, igualmente componentes desse processo. Mais uma vez, né, tá dialogando com o que é o processo oficial e, ao mesmo tempo, está repropondo para esse processo pensar. E a gente tem visto isso acontecer. Os órgãos de preservação, por exemplo, eles precisaram, ao longo do tempo, dialogar com as lógicas da luta dos movimentos sociais, dos movimentos de grupos específicos, que vão reivindicar outras lógicas de compreensão de si mesmo, né? E eu mencionei isso uma ou duas vezes aqui, mas uma última reflexão que eu acho que é também relevante e que faz sentido para as 6 comunidades é uma compreensão do território em que ele é tanto a terra, né, quanto as relações de parentesco, de vizinhança, de rede, né, que aparecem. Eu falei da ata da Associação de Agricultura Familiar, da Fazenda, porque a gente tem, isso, né? O termo agricultura familiar, a prática da agricultura familiar, ela tem também ganhado cada vez mais relevância, porque a gente sabe que majoritariamente é dessa agricultura que vem o que a gente consome, né, como alimento. Mas, para além disso, aqui tem uma questão que é mesmo uma outra compreensão do que é que compõe um território, né? Então, o território tem lá as camadas dos substratos de terra, o que está sendo plantado, tudo que a gente enxerga e que a gente consegue descrever sobre esse território. Isso é central para entender, mas junto com isso, para essas comunidades, as relações de parentesco e as dinâmicas dessas relações são muito importantes, né? Porque que em algumas das comunidades a gente dialogou mais com os homens e em outros com as mulheres, tem uma diferença aí, né, da relação com a terra e da relação do interno-externo, e os desejos que aparecem em relação aos filhos e filhas, né, também é muito central, os desejos de permanência, de que aqueles saberes continuem ali e de que os filhos e filhas possam obter subsistência dentro das terras e não precisem sair necessariamente. Isso tem a ver, de novo, com uma compreensão de que são esses laços familiares que constroem aquele tipo de agricultura. Não é à toa que a agricultura é familiar, né, nesses lugares. Não é assim, ela é familiar porque essas pessoas não conseguem contratar braços externos para o trabalho. Não, porque tem uma lógica de relação com a terra, que aí é isso, né? Passa pela discussão do imaterial, é uma lógica com a terra que ela faz sentido dentro da lógica de formação da família. O que estou dizendo é que isso, mas é importante ressaltar que em momento nenhum isso significa que essa lógica ela é a mesma ao longo do tempo inteiro, que ela não pode ser alterada, como se a gente precisasse colocar isso dentro de uma redoma e entender isso como uma coisa que não tem historicidade, que não tem transformação, também tem, né? A gente vê, por exemplo, a importância dos mais novos em alguns dos territórios terem acesso e terem habilidades com computadores, é algo que muda a relação com a terra e não necessariamente destrói, né, mas possibilita outros desdobramentos que não seriam possíveis de outra forma. Então, não é uma coisa, não estou dizendo aqui como uma coisa estanque, né? Todos os povos têm história e têm transformação, e isso acontece também nessas comunidades. Mas é importante a gente se debruçar sobre isso, que talvez pareça tão óbvio, porque o termo agricultura familiar se tornou corriqueiro, né? Mas entender um pouco mais a fundo o que é que significa essa agricultura familiar na prática. A gente está chegando às 11 horas, mas se vocês toparem, eu gostaria de andar um pouquinho mais para frente, sair dos nossos territórios aqui e trazer algumas contribuições de fora, já que falei muito dos documentos e das fotos e das comunidades, e aqui, falando do Silvério, a gente está pensando especificamente em comunidades negras, afrodiaspóricas, né? Então, muito rapidamente, eu queria mostrar para vocês... Quer fazer uma pergunta, Lanes? Pode fazer. Não sei se também, Lanes, agora eu estou te reconhecendo. Bem-vindo, rapaz. Como nós vamos ter até as 11h15, em princípio, depois nós vamos ter 30 minutos para a gente dialogar e daí vão ser questões que vão ser colocadas. Talvez seja melhor deixar a Amália concluir o raciocínio. Podemos fazer isso, Lanes? E aí, e depois até também podemos estabelecer já esse princípio quando a gente começar as perguntas.
ou levanta a mão, ou se alguém quiser também pode mandar pelo chat, enfim, fica livre, mas levantar a mão também é legal, também achamos bom, estamos num tamanho de grupo aqui que vai certo. Então, Amália, pela nossa programação era 11h15, mas a gente pode, como Então. atrasou 5 minutos, podemos até às 11h20 para depois ter a nossa fase de troca. Não, vou tentar nas 11h15 para a gente poder conversar mais. Mas então o que eu queria mostrar para vocês um pouco são 4 projetos para a gente pensar algumas possibilidades mesmo. Eu vou falar especificamente da fotografia, que é, como eu falei, talvez uma das coisas mais ausentes, né, para pensar processos de formação, documentação, para a gente lidar com o imaterial, mas eu acho que dá para fazer. Eu vou trazer a fotografia, que é para trazer um pouco da minha pesquisa, mas cada pessoa, cada comunidade pode ir pensando também o que é que seriam suportes, materiais possíveis para fazer esses mesmos processos. Então, vou falar aqui primeiro desse projeto que chama Ganhadeiras, que foi feito pela Daniele Queiroz dos Santos, que é uma fotógrafa daqui de São Paulo, curadora assistente hoje no Moreira Salles, e nesse trabalho ela faz uma pesquisa iconográfica, fotográfica, né, em arquivos históricos, incluindo o próprio arquivo do Moreira Salles, e ela vai articular essas fontes que são oficiais e consagradas, né, de fotografias sobre as cidades e tal, com um acervo fotográfico familiar, que ela foi reunindo a partir do que foi conservado principalmente pelo pai, né, a mãe dela já é falecida, e ela junta isso com uma produção autoral, né, contemporânea, de fotografias de lavadeiras em Minas Gerais, que é onde ela consegue recuperar essa prática. Isso para ela é relevante porque a família da Daniele veio do interior de São Paulo, se estabeleceu aqui na cidade de São Paulo inicialmente, nas imediações da favela do Canindé. Para quem conhece a Carolina Maria de Jesus, é a mesma favela, né, onde ela estava. A avó da Daniela, inclusive, era vizinha da Carolina um tempo, que é uma favela que está nas margens do Rio Tietê, onde várias mulheres da rede de relações da Daniele desempenhavam essa atividade de lavadeiras, inclusive. E aí, em 2021, ela produz e expôs uma bandeira, essa bandeira aqui, de grandes proporções, assim, né, que ficou hasteada no Clube Comunitário Serra Morena, que é nessa mesma região, que é um clube que ela frequentou durante a infância. Então, ela volta para o território para fazer esse diálogo, e isso, né, a gente, nesse trabalho, nas apresentações que ela realiza sobre o trabalho, dá para colocar questões em relação à trajetória familiar e à formação urbana da cidade como 2 pontos o tempo inteiro em contato, né? A trajetória familiar não acontece dentro do cenário que é a formação urbana, ela é parte da produção da cidade, né? Além dessa questão da imagem, aqui especificamente, a questão da imagem das mulheres negras trabalhadoras, né, que historicamente estão presentes na paisagem visual, sonora das cidades brasileiras desde o período colonial, né, as lavadeiras, as quitandeiras, como agentes de configuração da cidade, mas que até muito pouco tempo eram tratados como sujeitos históricos anônimos e menores, né, da constituição dessa cidade. Então, ela consegue nos propor pensar sobre isso a partir do material que ela tem de acervo fotográfico da família. A gente já conversou muito, e para mim tem sido uma questão essa, né, de que toda história, no fim, ela é uma história de família também. A gente está acostumado a achar que não, mas se vocês pensarem nas histórias dos reis, né, elas são trajetórias de família também, mas a gente dá legitimidade para certas famílias e não para outras. E aí, quando a Daniele traz esse trabalho, por exemplo, uma das coisas que ela coloca em tensão aí é isso, né? O que é história oficial e o que é considerado uma história menor. O segundo projeto é da Safira Moreira, que é nascida em Salvador, que também trabalha com fotografia e audiovisual. E em 2020 ela lança essa série chamada Olhares Negros, que é composta por um conjunto de pequenos vídeos. Tudo isso, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem procurar no Instagram, eu posso passar depois os links, porque tem lá. São vídeos bem curtinhos, em que a câmera vai se movimentando por fotografias também de acervos particulares, né? Enquanto a gente vai ouvindo em off, né, uma pessoa da família, que provavelmente, normalmente que está presente na foto, que vai narrando episódios que a foto se relaciona, sentimentos, detalhes, descrições relacionadas às imagens ou suscitadas pelas imagens. Então, a gente está vendo o olhar dessa pessoa circulando pela foto, ou seja, a gente está junto com ela vendo o que ela olha quando ela olha para a foto. As pessoas veem coisas diferentes, né? Cada pessoa olha para uma imagem e a gente, a partir das nossas trajetórias, intenções e desejos, a gente focaliza coisas diferentes das fotos. E aqui a gente tem uma entradinha em o que as próprias pessoas que estão na foto veem
dessa foto. É um pouco um experimento que vai circulando por essa questão, que é importante de pensar essa ideia de dar voz, né, para grupos ou indivíduos marginalizados. Essa é uma expressão que é muito problemática, né, porque sugere a necessidade de autorizar, de que algum sujeito legítimo autorize outro agente a ter voz, né? Assim, ninguém precisa ganhar, todo mundo tem voz, né? Ninguém precisa de ninguém para ter isso, né? As pessoas já têm voz, os grupos já têm voz. Então, a gente está... Um trabalho que é aí centrado nesse reconhecimento, né, de que as pessoas têm voz, e a gente está ouvindo elas falarem sobre elas mesmas nessa fotografia, enquanto o olhar vai caminhando, ela destaca isso de uma maneira muito efetiva, né? Então, essas pessoas que seriam normalmente objetos numa análise dessa foto, elas estão ali como sujeitos e como agentes da própria, de novo, da escrita de si, né, para pensar aí no livro. O terceiro projeto, ele vem sendo realizado, na verdade está em andamento constante, por um pesquisador chamado Fabrício Silva, pesquisador e agente, né? Se chama Projeto Arquivo Negro. O subtítulo desse projeto, que aparece nas redes sociais onde ele circula, é Arquivo Fotográfico do Povo Brasileiro. Ele constrói esse grande coletivo. Ele publica periodicamente fotografias em que figuram como protagonistas, ou às vezes como objetos, pessoas negras. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai publicando, às vezes são fotografias produzidas por grandes fotógrafos que fazem parte de acervos iconográficos muito importantes, que é o caso dessas que estão na direita, né? São fotos consagradas para o estudo das cidades no Brasil e das populações, e ele vai alternando isso com produções anônimas, com, né, produções que não são feitas por grandes fotógrafos e nas quais não figuram também grandes pessoas consideradas historicamente centrais, vamos dizer assim. Uma parte muito importante das publicações, é aí que eu queria chegar, é uma editoria que chama Álbum de Família. Ele usa essa hashtag Álbum de Família, em que ele compartilha o material que é recebido de outras pessoas. As pessoas enviam para ele, dos seus acervos particulares. Opa, temos um som vazando. E ele vai divulgando as pessoas mandam pequenas descrições, né, do que são essas fotos, e elas vão sendo divulgadas, alternadas com essas grandes fotos, né, grandes e às vezes não tão grandes. Então, ele tanto divulga coleções, como, de certa maneira, ele está produzindo aí uma coleção. À medida que ele vai colocando isso lá, ele está constantemente produzindo uma coleção que vai ganhando sentidos à medida que essas fotos vão entrando. É uma coleção que está em movimento, que é muito diferente de como a gente compreende, por exemplo, as coleções que estão dentro dos museus e dos arquivos oficiais. A gente compreende elas como paradas no tempo. E esse, em geral, é um valor que é positivo para a gente. Elas estão lá paradas, a gente tem acesso àquele, né, como se fosse um instantâneo de um determinado período por meio disso. E aqui ele vai mostrando isso em movimento, ou seja, num diálogo com o presente e num diálogo com as possibilidades que vão aparecendo, né? Às vezes as pessoas têm uma foto. É muito comum, por exemplo, ter fotos de casamento do avô, da avó, né, dos avós, porque para essas gerações passadas, esse era um dos poucos momentos em que uma fotografia, que era uma coisa cara, né, às vezes pouco acessível, em que ela vai aparecer. Então, essa é a fotografia que todo mundo carrega do avô e da avó. Isso é muito comum, né? Todo mundo tem. E vai dando uma entrada também no cotidiano, né, dessas famílias. Às vezes as fotos um pouco mais recentes são fotos de aniversário, e aí tem tanto, sei lá, aquela foto, né, do aniversário tradicional, todo mundo posando, como uma ou outra foto que aparece ali que não é essa tradicional. Então a gente vai vendo pequenas entradas, né, nesse cotidiano. O último projeto que eu vou mencionar é o projeto que chama Retratistas do Morro, que também está em andamento, que é encabeçado pelo Guilherme Cunha, que é um artista plástico de Belo Horizonte, que reuniu a produção aí para a gente se contrapor diretamente à ideia de que não tem material para falar, né, sobre esses grupos. O trabalho dele é interessante nesse sentido, porque ele reuniu a produção de 2 fotógrafos mineiros que trabalharam em pequenos estúdios na comunidade da Serra, que hoje é o aglomerado da Serra, que salvo engano, hoje a segunda maior brasileira, localizada em Belo Horizonte. E aí, é interessante a gente pensar aqui, bom, é isso, para quem
eu acho que talvez a pessoa mais nova que está com a gente hoje seja a Mari, nossa querida estagiária, então eu não sei se ela vai se lembrar disso, mas existia isso, né, dos estúdios de fotografia. A gente ia lá comprar o rolo de filme, depois a gente levava lá para fotografar e ampliar, para revelar e ampliar, né, o filme depois que a gente fazia as fotos. Isso era comum. Teve um momento em que ficou um pouco mais acessível, né, muito mais acessível, muito mais possível para um número maior de pessoas, e tinha esses estúdios de fotografia. E aí, lá na comunidade da Serra, hoje aglomerado da Serra, existiam alguns estúdios desse, e o Guilherme vai e resgata o trabalho de dois desses fotógrafos que trabalhavam nesses estúdios. Então, eles estavam tanto ali na lida cotidiana com isso, como eles faziam, né, ensaios, às vezes contratados, né, de eventos específicos e tal, e eles foram guardando esse material nesses estúdios. Os estúdios, hoje em dia, essa não é mais uma prática, né, depois que a câmera digital e os celulares ganharam outra proporção, a gente tem muito pouco, mas, felizmente, eles mantiveram esse material. E, junto com isso, eles conseguiram resgatar também cerca de 70 monóculos, que são esses, estão aí no canto direito inferior, da dona Ana, que é uma moradora antiga também da região, e que ela tinha essa prática de que ela ia pegando as fotografias dos eventos familiares e ela ia mandando fazer esses monóculos, que às vezes ela distribuía, às vezes ela guardava, que eram lembranças, né, de eventos. A gente tinha isso também, tem o batizado, aí vinha o monóculo com a fotinho do batizado para a gente guardar para sempre. Então, o Guilherme ele tem feito um trabalho em que ele está restaurando essas imagens que estão aqui, por exemplo, elas já são restauradas, né? Vocês podem imaginar que tem uma deterioração física e tem também uma condição do tempo, assim. Ele tem restaurado esses conjuntos, ele tem digitalizado esses conjuntos para poder publicar e para poder disponibilizar, e ele tem feito uma organização dos negativos e das fotografias desses acervos, né? Ele vai sair agora um livro impresso com uma pequena seleção, mas ele tem feito essa organização, e isso é interessante de pensar, porque é diferente a maneira como esses fotógrafos e a dona Ana guardaram os seus arquivos. É provável, por exemplo, que nos arquivos dos fotógrafos, lá dos estúdios, o material tivesse separado por ano, né? Porque é assim que a gente vai guardando, põe na caixa, daí acabou esse ano, você abre outra caixa, e porque tinha a ver com o andamento fiscal mesmo do trabalho, né, em si. Mas o olhar do presente é um olhar que nos permite outras organizações desse acervo. Então, essas 3 fotos que estão aí, elas compõem uma parte do acervo que produzida em momentos diferentes da década de 80, mas que é sobre os bailes de soul e funk nessa favela, que eram comuns nesse período para vários territórios negros e bairros negros e favelas no Brasil. Belo Horizonte não ficou para trás. E então a gente tem essa entrada no que foi a formação cultural, né, desses espaços, e ele então desmonta a organização original, né, a organização remanescente desses acervos, para refazer essa organização pensando nas questões do presente. A gente pode imaginar, tem várias outras possibilidades. Eu já dei alguma olhada, o livro está para sair, estou esperando ele chegar, já dei alguma olhada nesse material do que foi possível de olhar divulgado, né? E tem muitas possibilidades de olhar para ele. Tem essa dos bailes, que ficou muito forte, mas a gente poderia pensar, por exemplo, a gente tem campos de estudo da história como o estudo da cultura material, né? Como que a cultura material aparece, pensando de novo no cotidiano, que eu gosto muito, né? Então, você tem fotos das famílias almoçando, né? Compreender o tipo de material, a comida, como que senta na mesa, né? Como que se produz essa comida, quem senta na mesa, em que posição, né? As mulheres às vezes estão de pé enquanto está todo mundo comendo, porque tem uma organização do trabalho. Então, tem aí possibilidades inúmeras. Outra, por exemplo, que é um estudo muito importante que vem sendo feito já há bastante tempo por pesquisadoras e pesquisadores no Brasil e fora, é o chamado espírito das roupas, né? Então, a gente pensar a moda e os gostos e a autorrepresentação a partir do uso das roupas. Aqui isso é muito, né, pensando nos bailes, isso é bem central, mas isso aparece em outras instâncias. Então, daria para reorganizar esse arquivo, também pensando, vamos dizer, nessas palavras-chave, né? Que fotos a gente considera relevantes para pensar cada um dos termos. E isso, para nós, hoje em dia, é muito bom, porque eu estou falando aqui reorganizar o acervo, isso em termos materiais implicaria ficar o tempo inteiro montando e desmontando. Mas hoje em dia, com digitalização
e sistemas de busca e palavras-chave, né, e categorias e coisas assim, a gente não precisa fazer o trabalho físico de montar e desmontar, a gente precisa possibilitar essas categorizações, e aí você joga num banco de dados, vai lá, seleciona uma tag específica e olha todo o material a partir daquela tag. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de lidar com esse material, que vão, a partir das nossas perguntas do presente, né? A história, na verdade, ela não é sobre o passado, ela é sobre o presente. A partir dessas perguntas, como é que a gente recupera e preserva, né, narrativas, memórias sobre essas comunidades que estão apagadas da história oficial. A gente não tem, formalmente, hoje, nenhum dos grandes arquivos, né? Quando a gente pensa em começar uma pesquisa histórica, por exemplo, quais são os grandes arquivos, os grandes museus aos quais a gente recorre, e agora eu vou dizer de maneira bem prática, né? Para conseguir, por exemplo, uma bolsa, é importante que você diga que você já foi nesses arquivos que são os mais relevantes e tudo mais. A gente não tem nenhum deles um material como esse que o Guilherme Cunha está resgatando e disponibilizando. Ou seja, a entrada que os grandes arquivos, os arquivos oficiais, os acervos oficiais nos permitem para dialogar com a formação dessas comunidades é muitíssimo limitada, muito limitado. E daí, de novo, a gente volta aqui, né? Por isso que por isso que para a gente foi tão importante aquela foto, né, de todo mundo lá em volta olhando para o livro, né? Por que que aquilo nos chamou tanta atenção, assim? Não é como uma curiosidade, né? Mas é como um processo de escrita de si que, como eu disse, tá ali o tempo inteiro em diálogo muito afinado com a oficialidade, mas em momento nenhum se esquiva de propor, né? De se propor para essa oficialidade, de mostrar outras possibilidades. Então, que bom que deu tempo de chegar aqui. Eu tinha deixado essa parte para o final, porque se não desse tempo, eu guardava ela. Que bom que deu. Mas vou encerrar para a gente fazer nosso intervalinho e ir para a conversa, gente. Maravilhoso, Amália. Nossa, foi assim, tipo 16, assim, ainda com um atraso nosso. Queria agradecer imensamente, assim, foi muito bom te escutar. E acho que você dá essa revolvida, assim, né? E inclusive revolve no país, em todo mundo já, né? Todo mundo está mexido com essa história toda aqui. E aí vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para todo mundo tomar uma água, dar um respirozinho, e a gente volta para conversar daí mais um esquema de 5 minutinhos né? Então, são 11h17, então vamos lá, 11h23, 22. A gente volta aqui. Mesmo para tomar uma água, fazer alguma coisa que está meio na urgência aí, tá bom? Então, já Perfeito. retomamos. Até já já, gente. Até já. 5 minutos e meio de intervalo, estamos assim hoje, assim, tipo, pode acertar o relógio das nossas entradas. Mas muito bom. Então, eu convido a todos assim, a manifestarem, né, interesse em falar pelo áudio ou mandar questões aqui pelo chat. Eu acho que Lanis tinha feito como é que fala, se colocado aí como alguém que queria fazer uma questão, não sei que quer continuar, Lani, se não, eu também tenho uma. Então, diga lá. Então, vamos começar com Lani. Ele escreveu, mas eu ia até pedir se ele quiser falar, né? A gente vai dialogando Ótimo, antes. genial. Então, vamos lá, deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Gente, eu acho que essa questão da cultura, se a gente olhar para as duas comunidades quilombolas, elas são um fato. Esse fato ele é resultado de um fenômeno, que é o processo, né, que nós originamos aqui o capitalismo no mundo, porque esse daqui foi o processo que a gente também foi uma das regiões do mundo que gerou o trabalho escravo, valores, né, riqueza, para que a Inglaterra pudesse crescer, porque a Inglaterra usou muito dos recursos que vêm aqui da América Espanhola para crescer, não é? Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse pegar antropólogos e historiadores que trabalham com a escravidão para tentar conectar esse pessoal com esse fenômeno. E depois saber de que parte do Alquebulan, que África não é um termo próprio dos africanos, né? Eles chamavam a terra deles de Alquebulan, a terra dos negros, né? Então, eu queria contribuir com isso daí, porque acho que
nesse processo, a gente já tem hoje, com os exames de DNA, a gente conseguir saber de que parte do Alquebulan, né, do território todo africano, de que parte que eles podem vir, não é? E aí, de fato, a gente precisa saber quanto que custa esses exames de DNA, não é? Que a gente conseguisse uma bolsa para eles fazerem essa conexão, porque muitos não têm ideia de onde eles vieram antes do século XVI. Né? Século XVI, os negros começam a chegar no Brasil, não é? E a partir daí, a gente não sabe direito como que eles vêm de várias partes da África, e esse pessoal que está no Silvério, eles vêm de que parte? Não é? Então, possivelmente, a gente pode tentar reconstruir essa história, não é? E dar um background, quer dizer, dar uma base para uma recriação deles dessa cultura. O que é, então, essa cultura nossa? Né? E como que eles se enxergam sendo resultado de um fenômeno que foi trágico no nosso país. Não é? Então, muitos deles, dessa comunidade, têm até interesse em deixar a terra, como que eles podem ressignificar o papel da terra, o papel da comunidade, não é? Para que eles não saiam da terra e percam a sua cultura. Então, eu estou tentando problematizar essas questões, né? E colocando aí, que eu acho que essa discussão pode ajudá-los a criar melhor essa cultura e se inserirem historicamente nesse processo. É isso daí. Muito bom. Amália, não sei se você viu também, acho que tem né, que a Elisa escreveu aqui, também acho que é interessante essa ideia Sim. de... Né, Vou fazer o seguinte, vou uhum. comentar os comentários do Lanes, e aí, até se a Elisa quiser depois também falar, mas senão a gente vai do chat mesmo. Primeiro agradecer, Lanes, porque, bom, aí você falou, 2 minutos, e eu já explodiu aqui 20 coisas diferentes. A gente poderia ficar um dia inteiro aqui, seria maravilhoso, mas eu queria agradecer porque nos possibilita entrar aqui em questões que a própria apresentação não entrou, né? Então é muito positivo. Vou começar dessa questão da formação do capitalismo e da acumulação primitiva, que realmente ela é bastante central para a gente, até pensando nas possibilidades do presente e os desejos de futuro. Isso porque uma parte do que está colocado, e a gente conversou isso nessas comunidades todas, em algumas mais diretamente, se a gente for pensar nos assentamentos do MST, mas em todas elas, uma parte do que está colocado é um desafio ao capitalismo também. E aí, isso desde uma questão que tem a ver com uma compreensão de propriedade que não é individualista, mas que leva em conta a coletividade, com outras formas de relação de trabalho, com outras formas de compreensão da transmissão dessa terra, inclusive, né? Ela não ser... A questão das terras indígenas e quilombolas tem a ver com isso em graus diferentes, né? E mesmo dos assentamentos, a terra não como propriedade privada e como um bem, como uma herança, coisas desse tipo. Então, isso é um grande desafio. E a gente tem uma tradição... Bom, primeiro, hoje a gente já tem uma quantidade bastante substancial de pesquisas e alguns livros, estudos e tudo mais, mostrando com dados, sabe, quantitativamente nos dizendo, olha como a industrialização na Inglaterra só foi possível porque eles se beneficiaram do acúmulo primitivo que veio da escravidão. Né? Então, essa lógica de acúmulo primitivo, de um acúmulo de recurso, de renda, de capital, que vem de atividades não capitalistas. Né? O modo de trabalho escravo não é o modo de trabalho, em teoria, capitalista, livre, né? De relações de trabalho capitalistas, mas foi isso que permitiu uma concentração de recurso, de renda e capital na Inglaterra, que criou os grandes conglomerados industriais. Sem isso, não seria viável. Assim. Isso e o ouro, né? Tem essas duas coisas. Que não são dissociáveis. A exploração do ouro não dá para pensar ela sem o regime escravista. Então, é legal falar, né, porque a gente fica falando de um certo termo. Hoje em dia a gente já tem estudos que vão exatamente nesse lugar do quantitativo, que vão mostrar na ponta do lápis como isso foi possível, mas, para além disso, tem essas questões que estão fora, né, da ponta do lápis com relação a isso, que eu acho que eu localizo nessa questão dessas resistências. Tem um filósofo francês, eu vou escrever o nome dele aqui, Benetton Bona, que ele tem um livrinho chamado Cosmopoéticas do Refúgio. Eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo e não dá certo, né? Cosmopoéticas do Refúgio.
insetos. É um livrinho curtinho, ele tem alguns artigos também, em que ele vai assim, relacionar desde os quilombos com as fugas, com os suicídios que aconteciam, pensando na escravidão, nos territórios os mais distantes dos territórios que foram colonizados, né? Desde as colonizações ibéricas, lá no começo do 16, até as colonizações, por exemplo, francesas, já lá no 20, ele vai construir toda essa ponte. O que ele está juntando aí é essa ideia do refúgio, de como os vários aquilombamentos, ele vai mostrar, por exemplo, como em cada território colonizado tinha uma palavra ou um conjunto de termos para falar sobre o que a gente chama de quilombo hoje, né? De aquilombamentos, e a maneira como isso vai sendo compreendido. E uma coisa que é muito importante do que ele está trazendo primeiro, que ele fala diretamente sobre isso, sobre esses lugares como lugares que desafiavam a ordem capitalista. Tem estudiosos também, por exemplo, dos quilombos aqui no Brasil, que até anteriores ao Danetem, vão falar também dos quilombos como desafios à ordem escravista, porque o escravizado, a escravizada, que fogem, que deixam de estar agindo como propriedade, né, do seu senhor e da sua senhora, colocam uma pedra no sapato aí do funcionamento dessa ordem. Mas um ponto super importante do que ele está falando é esse do refúgio como um lugar de criação, não só como um lugar de resistência. Para a gente é muito fácil pensar nisso, né, o quilombo resistindo, mas pensar nesses lugares como lugares de criação. E a gente tem uma longa linhagem de intelectuais no Brasil que vão colocar isso em questão. Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. A gente vem caminhando, né, sobre essa discussão. Todo mundo, a gente está agora envolvido, eu e Li, num projeto com um terreiro em Carapicuíba, então tem ali uma extensão, né, de pensadoras e pensadores que vão olhar para o candomblé, que vão olhar para o samba, e que vão mostrar isso para a gente assim, muito efetivamente, né, como tem um processo de criação ali que é muito importante. E aí eu acho que eu articularia isso realmente com, por exemplo, o que a gente conversou nessas comunidades, né? É isso, a vontade de criar. Não é simplesmente a vontade de permanecer como eram os meus antepassados, não é essa lógica, né? A Carol colocou aqui, o futuro está no resgate. É um pensamento sobre futuro, de fato, né? É construir a escrita de si, a autoidentificação, todos esses procedimentos são pensamentos sobre o futuro. Não são pensamentos que é para a gente escrever esse livro do Silvério, guardar ele ali na estante com uma boa curiosidade quando a gente quiser saber sobre aquele território. Não, ele é um projeto, efetivamente, de futuro, e acho que é dessa maneira que interessa mais olhar para isso. Eu queria comentar, antes de seguir aqui, né, tem essa questão para as populações negras, né, da ancestralidade e desse resgate, tem sido feitos esses trabalhos, né, de DNA. Tem muitas maneiras, eu virei para trás aqui porque eu estava tentando achar, porque eu sei que está bem aqui, mas agora não estou conseguindo achar. Um livro que foi publicado, se eu não estou enganada, acho que 2 anos atrás, que é uma coletânea de artigos, foi publicado pela editora da Unicamp, que é um dos lugares que tem concentrado os estudos africanistas no Brasil. Mas tem outros lugares, a UFBA tem o Henrique Cunha Júnior, que é lá da Federal do Ceará, que trabalha com o pessoal da UFBA, ele estuda as cidades, né, em África, 6.000, ele fala isso, são 6.000 anos de tradição de cidade, né? Então, a gente tem estudos variados que vão fazer esse movimento, né, de ir olhar para o atual continente africano, olhar para essas histórias, para essas origens, vamos dizer assim, aí dá para problematizar essa ideia, mas de onde vem, né? Bem essa questão que você colocou, o que tem antes e de onde vem. E isso porque a gente tem um desejo de individualização muito grande, que nem sempre ele é possível, né, nessa falta de documentos. Mesmo o DNA também tem algumas contingências, mas a gente consegue ir construindo, pensando numa história menos individual, mais coletiva, a gente consegue ir construindo os movimentos maiores e consegue ir construindo o que algumas pesquisadoras chamam de histórias análogas, né? A gente consegue ir construindo perguntas, mais do que respostas, perguntas sobre certos caminhos e certas narrativas, a partir do que se sabe de outras, em que a gente consegue construir analogias. Então, isso para dizer, eu fui ficando animada enquanto você estava falando, para dizer que tem, assim, profusões de caminhos, né, para a gente chegar.
E que o mais importante me parece ser isso que você colocou aqui, né? Que é fazer as perguntas, assim. E eu estava até olhando o que tem antes do 16, né? Estava eu ontem lendo esse daqui, do Eduardo Neves, pensando para os indígenas no território, né, das Américas, o que é que tem antes do 16? Essa era a grande pergunta, né? Que a arqueologia consegue entrar com muito mais propriedade do que a história no sentido tradicional. E ele mesmo diz, mais ainda quando a arqueologia, a história e a antropologia e a geografia humana caminham juntas, assim. Então, tem muitas possibilidades. Eu acho que isso que é bastante animador quando a gente vê. E para alguém que tem uma tradição de estar estudando a partir de documentos, acho que as possibilidades elas são muito mais interessantes quando a gente faz um movimento como esse que o Comunidades Rurais faz, que é um diálogo direto. Então, não é o que eu gostaria que fosse a história ou a narrativa sobre os quilombos, né? Mas é o que as comunidades entendem de si, das narrativas, e daí o que é que eu, como especialista, técnico, né, ali, que a gente estava conversando, como a gente consegue contribuir, assim, nesse processo, né? Enfim. Mas, obrigada, não sei se respondi tudo, mas... Eu ia, antes de repente, a gente trazer a questão da Elisa, não sei se a Elisa vai querer recompor a questão em fala, ou a gente vai trabalhar, isso é muito de recuperar questões familiares mesmo, né, que você traz aí durante a exposição. Mas também, um pouco na onda do que a Carol colocou aqui, eu também ia te cutucar, Mari, que a gente, quando a gente está pensando em planos para 6 comunidades, né, eu comecei a imaginar agora que talvez quer dizer, essa convocação, na verdade, esse convite sedutor, inclusive, né, de escrever sobre si, da escrita de si, né, que eu acho que você está colocando para todo mundo aí, né, e as comunidades, sem dúvida nenhuma, né, tipo comissão de frente, assim, cada uma recebendo, Silvério já com né, com essa jornada trilhada toda do livro, e as outras, quer dizer, a gente tem muito essa prática do contar história aqui e ali, nós, em alguma medida, né, na escuta, né? Mas um convite para que essa escrita de si se dê, né? Para todas E eu fiquei pensando que talvez, na perspectiva de que nesses planos que vamos desenvolver, isso seja assim um convite reforçado. Não sei se, né, se escrever sobre si a gente vai conseguir fazer em 2 meses, né? Ou vai conseguir aprovar ou promover que isso se dê em 2 meses, por exemplo. Mas que de repente no âmbito do plano a gente tivesse esse convite e algumas dicas, né? Você já coloca muitas aí, né? Essa coisa das fotografias, mas daí talvez imaginar alguns procedimentos um pouco mais destrinchados, assim, né? Como é que a gente podia fazer? Queria até que você falasse um pouco daquela ideia maravilhosa de dividir a ideia do museu vivo, né? Daquela coisa de chamar para uma dinâmica de recomposição e enfim, eu joguei um monte de coisa para você aí, depois vamos ver se a Elisa se anima a falar. Elisa, a gente gosta da voz, né? Você já percebeu. Mas também é isso, a gente abre seu comentário e eu mesma leio, se for o caso. Isso, é bom que o Li amarrou, né, com o que a Carol colocou aqui. Eu vou contar um pouco dessa proposta que o Li mencionou, que é uma proposta que chama vem desse conceito de arquivo informal, né? Um pesquisador norte-americano que trabalha com o trabalho dele inicialmente era com favelas na Índia, cidades indianas, né? Grandes cidades indianas. E então ele tinha esse mesmo problema que é o da falta de documentação, falta de registro oficial, tudo mais. E não é uma questão teórica, no correr do trabalho dele, ele vai desenvolvendo como procedimentos ou métodos essa possibilidade do que ele chama de arquivo informal, que é reunir o material que não está, e aí a gente pode discutir por que não está, por que não estaria, mas que efetivamente não está nos arquivos e acervos oficiais, que não se qualifica por alguma maneira, mas que as comunidades, por razões às vezes inesperadas, elas mantêm. No caso dele, ele está trabalhando com algumas comunidades em que houve ocupação, sequências de ocupações que foram motivadas, né, realizadas por movimentos sociais, às vezes por partidos, como a gente tem também, né, a gente poderia aproximar com a questão do MST, né, pensando nas nossas comunidades. Então, é relativamente comum que algumas pessoas nesse movimento, elas acabem, às vezes por gosto próprio, às vezes por um sentido, elas acabem reunindo certos documentos.
Então, ele, por exemplo, vai atrás das pessoas que guardavam lá recorte de jornal, foto da reunião, atazinha escrita à mão da reunião que foi feita 20 anos atrás, algumas pessoas tinham. Mas são comunidades que fazem ocupações e que, portanto, frequentemente estão numa situação de remoção, além do fato de que elas ocupam frequentemente áreas que sofrem com questões ambientais também, então elas perdem, né? É comum que seja difícil acumular esse material, porque tem muitas maneiras dele ser perdido, né? Por várias razões diferentes, é difícil preservar a própria materialidade. Então, ele faz essa ideia do arquivo informal, ou ele trabalha com essa ideia. E aí, né, a gente, nas comunidades, falei para o Lina que uma das possibilidades seria a gente, por exemplo, convidar a comunidade, né, da mesma maneira que a gente fez as rodas de conversa, rodas dos sonhos, os ciclos de conversa, a gente convidar a comunidade a trazer, né, as suas materialidades significantes. Inventei um nome agora. Ou seja, aquilo que elas têm e para o que elas mesmas olham e pensam, isso aqui significa alguma coisa na minha trajetória familiar e minha trajetória com relação a esse território. Então, às vezes é isso, às vezes é aquela fotografia do casamento dos avós, né, que todo mundo tem, que é a única que você tem do avô e da avó, às vezes. Às vezes é alguma coisa que herdou, né? A caixa de costura da avó ficou, né? É bem comum a gente ter. Às vezes são objetos contemporâneos mesmo, alguma coisa que você comprou porque aquilo te lembra, né, o seu território, porque aquilo tem um significado da relação que você tem com o bairro. Por exemplo, eu comprei um violão porque no bairro aqui tem muita gente que toca, eu nem toco, mas eu tenho esse violão. Então, é uma construção de si sobre o território bem contemporâneo. E que pode reunir, dá para extrapolar, gente, roupas, e que vai caminhando, ou pode caminhar para o imaterial, né? Então, tem gente, às vezes, que, tem uma música que me faz pensar na minha família, porque minha mãe ouvia toda vez que a gente viajava. Diga ali. O primeiro deles falava explicitamente do desejo de um museu, né, de um lugar de... E eu acho que, em alguma medida, você também insinua isso, que todas as comunidades têm isso colocado, né? E talvez a gente pudesse indicar como parte do plano alguns, né, um conjunto de procedimentos para constituir esse lugar museu, que não é, né, um museu necessariamente o convencional e tal, mas como que a gente constitui a partir disso tudo que você traz aí, todas essas dinâmicas. Porque eu entendo que essa ideia de fazer, por exemplo, essa espécie de oficina, né, ela pode preceder a construção efetiva de museu. Ela pode, inclusive, ser um insumo, por exemplo, para uma captação de verba para isso, né? A gente já conseguir, com a comunidade, listar o que seriam possibilidades de formação desse acervo, que é alguma coisa que, às vezes, o nosso olhar externo pode dar direções, mas não dá conta. Eu não sei o que as pessoas têm dentro da casa delas e como elas se relacionam com aquilo. E uma parte dessa captação são as próprias narrativas, né? É isso que o Darcy faz de anotar à mão qual que é a narrativa que vem sendo contada oralmente. Todo mundo tem isso sobre a sua própria família, né? Porque quando o avô chegou, isso, aquilo, aquilo. Você consegue colocar isso também no papel. E acho que daria, foi isso, quando a gente foi na Caruguá, uma das primeiras coisas que apareceu na Roda dos Sonhos foi a vontade de ter um museu. Mas isso foi, de alguma maneira, isso ia aparecendo, né? Quando a gente estava no Quilombo do Jaó, por exemplo, a gente andou bastante pelo território e foi conhecendo os lugares de plantio, assim. E aí é muito complexo até a gente pensar o que seria musealizar, sei lá, né, o plantio, mas a gente consegue pensar em elementos que permitam que isso seja ativado, que essa memória, essa prática sejam ativadas. Então dá para até a ideia de banco de sementes como biblioteca, né? Acho que entra um pouco nessa chave. Exatamente. Que faz sentido dentro dessa lógica de uma história que está acontecendo a partir do presente e pensando no futuro, assim. Então tem esses elementos, né, que dá para mobilizar. Diga ali. Olha, é um acervo, enfim, a Carol está reforçando isso. A Elisa falou que foi uma reação à fala da Lara, mas que, enfim, ela se sente contemplada pelo que está rolando aí, acho que não precisa colocar na voz,
Mas eu ia fazer uma última provocaçãozinha, assim, que eu estava lembrando também dessa dessa imagem que eu adorei, as vivências ali. Em que eu troquei as agrovilas. O Li É gentilmente isso que eu ia falar. É, Mas, mas eu ia falar vou isso como uma corrigir coisa para a gente compor interessante. depois. Mas eu achei interessante essa troca, porque eu vivo trocando também, e aí ia refletir sobre isso um pouco. Porque Ocidentalização, né? não, porque acho que algumas das agrovilas já começaram a adotar um nome. Um nome para Ah, sim. agrovila 1, 2, 3, 4. Mas daí eu fiquei refletindo sobre isso quando você começou a falar sobre alguma forma de técnica de organização. Eu fiquei pensando um pouco isso, quer dizer, Brasília, o nome das ruas é o nome meio SRQ, uma coisa. E É. aí lá, esse esquema 1, 2, 3, 4, 5, 6, que por um lado é interessante, porque você sabe, você é argivila 3, por exemplo, você sabe que existe a 2, existe a 4, você faz parte de uma rede, de um conjunto. Por outro lado, essa tem uma certa despersonalização, não sei, tem uma coisa meio curiosa nessa situação. E que talvez seja um pouco nessa, quer dizer, é o lado A e o lado B emboladíssimos, né? Dessa perspectiva moderna, enfim, dessa experiência moderna. E então eu fiquei pensando até que ponto que assumir um nome ou outro poderia ser vamos dizer assim, uma consolidação de uma identidade própria ou não, até que ponto que essa coisa dos números ela pode ser alguma coisa a ser levada adiante ou os dois juntos. Enfim, colocar essa provocação mesmo, que a gente acabou trazendo muito né, os quilombos, sobretudo o Silvério, que foi importantíssimo nessa fala, porque através dele a gente traz essa perspectiva de escrever sobre si, o falar de si, e isso reverbera para todos, né? A gente falou de todos falando de um, mas, enfim, né, foi ótimo falar do Eduardo Neves, então, de repente, a gente está um pouco mais nas aldeias, mas também trazendo um pouquinho essa coisa das agrovilas e te provocar por alguns minutos aí para a gente começar o fechamento. As agrovilas, elas têm isso que elas estão, talvez, né, é o mais declaradamente desafiador da lógica capitalista, né? A ideia é exatamente essa. Por outro lado, tem um diálogo, no ponto em que o MST como movimento, aí é uma leitura minha, né? No ponto em que ele se encontra, tem um diálogo muito afinado com a oficialidade, né? É isso, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América, sei lá. Então, abrindo o capital na bolsa, né? Assim, tem essa questão que eu acho que talvez eu pudesse construir aqui esse paralelo, né? Tá nessa mesma chave do que eu comecei falando, né? Da hora em que eu me dei conta da aproximação que eu já tinha com aquele território antes, que é pensar esse nosso equilíbrio entre a valorização das particularidades sem perder a possibilidade de trabalhar em comunidade. E um comentário que o tempo inteiro que a gente estava lá, a gente ficava trocando 3 e 6, né? Primeiro que rima. Segundo, porque, saibam vocês, a gente foi primeiro na Agrovila 6 e depois na 3. Mas, ocidentalizadas que somos, a gente ficava o tempo inteiro falando em ordem numérica, né? Todo mundo errava. E elas já têm os nomes, né? Chico Mendes, a gente sabia, a gente usava os nomes, mas na hora de falar os números, todo mundo falava ao contrário. Então, eu vou corrigir na apresentação para no vídeo final. Você que está assistindo ao vídeo final já terá isso corrigido. Porque acho que é importante, diz muito sobre o nosso olhar, né? A partir do momento que você numera, pronto, nosso cérebro numera e vai do 0 ao 100, sem a gente questionar, assim. Então, acho bem perspicaz a gente perceber. Processos de análise, né, Lia? Perceber no ato falho ali onde é que a gente se encontra em relação àquilo lá, né? Mas muito bom, acho que é isso, tem muitas coisas, daria para a gente continuar infinitamente, mas eu queria até agradecer, é um privilégio poder montar essa aula, poder falar sobre esses temas que em vários outros lugares a gente não teria nem espaço, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, poder colocar essas questões. Bom, a recíproca é absolutamente verdadeira, assim, maravilhoso. E aí, nós passaríamos agora, então, para uma fase final, né? Que tem esse convite para a Amália, ela fazer foi, aliás, uma proposta dela, inclusive, né? Que a gente chegasse, assim, numa pergunta-chave, quer dizer, uma coisa para construir aí junto, a partir do que foi. A Amália é boa de sintetizar, a gente já viu pelos haikais, como eu chamei ali. Mas uma coisa que seria, eu estou entendendo essa pergunta, como uma pergunta para quem está aqui, para esse grupo, uma pergunta para o projeto, uma pergunta para seguir
ou se fundir com outras ao longo desse processo junto com os consultores? É uma pergunta que talvez não seja uma pergunta com ponto de com interrogação no final, uma questão, né, que você convidaria a que a gente caminhasse com ela no bolso, aí nos próximos encontros. Eu acho que assim, bom, um pouco disso é inspirado na Lara, né? Na atuação da Lara maravilhosa, nos nossos procedimentos, que ensinou para a gente que falar de sonhos é tão objetivo, né? Acho que é importante. E como falar de sonhos foi uma coisa que fez sentido. Eu confesso, agora vou esse momento, eu estava um pouco receosa do que ia acontecer, né? A gente chega ali na Agrovila 6, e aí tá lá o pessoal que trabalha com a terra, facão na mão, chapéu, e você fala, aí, qual que é seu sonho? E daí você fica pensando, gente, como que a pessoa vai entender, né? Essa pergunta. E, na verdade, eles estavam entendendo muito melhor do que eu, até. Então, acho que tem um potencial aí nisso. E acho que, nesse ponto, posso dizer, inspirado até um pouco pelo comentário da Elisa também, que eu acho que esses assuntos, esses temas vêm se posicionando de maneira tão central, assim, para mim, porque é muito difícil a gente entrar em contato com esse universo e não se sentir tocado, né? Seja por questões intelectuais, teóricas, quanto por questões pessoais. Eu tenho questões muito parecidas com essa que a Elisa colocou em relação à minha própria família, e curiosamente, a minha família mais privilegiada, em alguma medida, né, que veio, não tem nem 100 anos, veio de Portugal para o Brasil, teoricamente eu teria todas as chances de documentação possível e não tem nada. Então, acho que a gente se relaciona. Talvez um pouco aqui da nossa pergunta, que não é uma pergunta, seria essa do quanto que esses temas, essas possibilidades e contingências, elas estão para a gente, e que instintivamente eu sei que a gente tem, se a gente ficar quietinho um pouquinho e deixar o cérebro pensar sozinho, a gente tem hipóteses, né, que passam pela cabeça do que fazer. Isso que o Lanes falou, né, pensar o DNA. A gente está o tempo inteiro meio tentando fechar essas lacunas. Tem que trabalhar uma paz de espírito de que algumas não serão fechadas, mas por outro lado, tem que também dar vazão para os desejos e os sonhos, os maiores de todos, para pensar o que a gente faria, né? Assim, como que a gente reúne nos nossos desejos mais intensos, como que a gente tentaria se aproximar dessas lacunas, assim. Eu acho que esse talvez seja se eu pudesse devolver a provocação, pensando na continuidade desse trabalho, é um pouco nessa, né? Se fosse para tirar do íntimo a sua própria família, o que é que você faria nesse sentido? Porque dá para levar isso para os coletivos, né? Genial. Não, maravilhoso. Acho que agora a gente caminha, então, para a nossa saideira. Eu só queria, enfim, registrar aqui, né, que a Deise esteve aqui rapidamente, né, Deise do Jaona, se não me engano, né, cara? Eu acho que ela entrou um pouquinho, não sei se por problemas de conexão ou pela vida maluca não conseguiu ficar. Eu acho que foi Rosa da Tecoaporã também que deu uma entrada, não? Rosa também deu uma entrada. A gente, né, uma alegria, assim, ter pelo menos essa piscadela aqui. Chama a atenção que tem duas Elisas, só que tem a Elisa Rocha, era quem fez a questão, e a Elisa, tia da Carol, que está aqui também, que é uma alegria. E, enfim, então, agora, tem o Mente vai rolar, Lara? A gente vai fazer aqui. Então, é o seguinte, você quer falar a respeito dele, Lara? É melhor você dar as dicas básicas, que é a nossa saideira aqui, é o Mente e... vamos lá, Lara. São dois movimentos aqui finais que a gente, né, quer capturar. Quem passou por aqui, então a gente tem um formulário, breve formulário, então só para a gente saber como é que foi essa sessão, quem estava por aqui. E você saiu, você está no mudo agora, Lara. Cortou. Ai, cliquei alguma tela aqui que foi para o mudo. Então, assim, tá aí o link para a gente, né, saber um pouco e como é que foi a sessão para vocês. E o segundo pedido aqui é para a gente, né, como é que isso reverberou mais fortemente através do Mente. Deixa eu resgatar aqui o nosso link do Mente. Aí também falar que a Bia entrou, Bia Gal, que é uma das nossas consultoras, super legal, ela conseguiu entrar aqui no finalzinho, né, Bia? Gratidão, e que vai estar com a gente para falar dessa questão dos alimentos. Diga, Lara. A Isabel também passou por aqui, não sei se está mais, mas a Isabel também esteve conosco, que é sobre águas. E o Mentimeter, puxa, não copiou o link.
E aí, para a gente compor uma nuvem de palavras aí, o que estamos sentindo agora também é um convite, né? Então, a gente chegou nessa conversa, como é que a gente está saindo, e a gente já vai olhar um pouquinho sobre isso. Li, enquanto eu vou compartilhando a tela aqui, acho que vale dar um spoiler aí dos próximos movimentos também, né? Para convidar todo mundo a seguir junto aqui nessa conversa. Maravilha. Já até pus a minha palavra lá rapidamente. E então, eu queria lembrar, né, que na quarta-feira agora nós vamos ter uma conversa com o Tomás Lotufo, que tem várias questões ali entrelaçadas, a gente, né, colocou como uma bioconstrução, e ele é permacultor, ele é um arquiteto extraordinário, maravilhoso, e vem de uma família curiosa, até a gente está falando tanto de família, né, que tem ligação com construir, com refletir sobre a construção, construir de uma forma crítica. E então, na quarta-feira, né, mesmo esquema, será das 10 ao meio-dia. Na semana que vem, teremos na segunda-feira sobre água, que vamos ter a Isabel, que esteve aqui, que faz parte do Fluxos, né, que é uma equipe que tem lidado com com a questão das águas, né, entre nós, muito bom. Daí, na quarta-feira, teremos o Fábio Miranda, que vai trazer questões relacionadas à produção de energia, mas entendendo isso com os recursos próprios, enfim, tentando trazer uma visão um pouco ampliada dessa questão, dessa ideia do produzir energia, né? E, na segunda seguinte, teremos a nossa última conversa da série com a Bia, que está aqui, e vamos falar sobre a questão do alimento, né? No âmbito dessas comunidades, entendendo isso como questões para revolver nesses planos, né? Que estamos desenvolvendo. E a E Elisa... só uma coisa, Diga, o água e energia está trocada, segunda-feira é energia, na quarta é água. Dá uma conferida aí. Perdão, eu estava lendo aqui e me atrapalhei. E, bom, a Elisa Arruda Botelho, agora a tia da Carol, não vai dar para não chamar dessa maneira. Elisa levantou a mão. Fica à vontade, Elisa, enquanto a gente está aqui no Mentimeter. Acho que ela... Será que ela caiu? Ixi, será que na hora que ela foi ligar alguma coisa, apertou o sair? Coisa assim. Depois a Carol conta para a gente. Então, Bom, assim, só... Diga lá, Lara. Não, só você não quer dar uma... Eu acho que é emoção, né? Eu comecei falando de emoção e, pelo jeito, muita gente seguiu nessa toada, porque eu acho que pega a gente nessa frequência da afetividade mesmo, né, Amália? Eu acho que a gente começa a falar, né, escrever sobre si, né? Imagina, falar de si e o que somos, daí isso amplia, porque, afinal de contas, não somos nada se não temos essa também, ou não somos entendidos de uma forma completa se não entendemos o grupo, a comunidade, a nação, enfim, né, que todos somos humanidade, né? Então, acho que isso chacoalha muito a gente. Interessante, porque daí memória, registros, né? E maravilhado, adorei. Animação, essa ideia do futuro é resgate. Opa. O futuro é resgate realmente sensacional, né? É sensacional. E a ideia de homenagem, acho bonito terminar também com essa ideia de que estamos celebrando, no sentido lá que, né, temos trabalhado muito lá com a Lara, inclusive, né? A celebração como um olhar para o que aconteceu. Celebra-se, é a festa, mas o celebrar é um momento também de olhar para o que nos trouxe até aqui, né? E que tem tudo a ver com registro, com memória e com a ideia de homenagem. Eu achei, enfim, muito linda essa nuvem de palavras. A gente iria fazer agora, enfim, abrir rapidamente, não sei se alguém gostaria de abrir o microfone, estou vendo que o Lani já abriu, para fazer uma fala rápida final, para a gente fechar aqui com saideira. Diga, Lani. É só saber o nome do gato. Ah, do gato. Esse aqui é o Pingo, que tem 2. Pingo, tá bom. Esse é o meu fundo de tela móvel.
Fundo de tela animado do livro. Animado. E, bom, se alguém, então, sentir que, enfim, querer, né, que quiser fazer uma fala rápida, está aberta aqui a pequena temporada. Eba. É isso, a gente ia pedir para todo mundo abrir a tela para a gente tirar uma foto da turma toda, para a gente guardar aqui né, nesses registros todos que foi o assunto do dia, inclusive. Olha, eu vou agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa aula aberta, de ter me aproximado um pouquinho, né, desse trabalho maravilhoso que está sendo feito, né, Carol? Já tinha rolado alguns convites, mas ainda não tinha dado para chegar, hoje deu para chegar, e num tema, assim, muito, né, vocês viram, nossa, super permeou aqui, bateu, reverberou, e que as próximas conversas também, todo mundo fique atento, eu não sei quem está aqui só hoje, mas já aproveitando, né, que tem outras, então acho que vai ser muito quente, que já começou muito bom hoje. Gratidão, Amália, e todo mundo que está organizando e participando desse lindo projeto. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Obrigada por compartilhar com a gente o seu comentário sobre a família. Acho que é muito importante. E olha, Elisa Rocha falou e Elisa Arruda Botelho voltou. Elisa, você quer falar? Você tinha levantado a mão e caiu a ligação. Acho que deve estar com uma questão de rede aí, né? Eita, mas muito bom. Então, Carol depois vai contar para a gente o que a Elisa quis falar aí que não conseguiu. Gente, Lara conseguiu tirar a foto? Fez o registro já? Não? Vamos tirar. Vamos tirar? Então, Vamos tirar a foto. Agora, abrir as pedindo para câmeras, todo mundo abrir as câmeras. E preparar aí Eva. um sorriso de conversa boa. Já estou no carro, mas eu era quarta-feira. Opa! Ô, Elisa, então, acho que cortou um pouco a fala e eu entendi que na quarta-feira você estará conosco, uma alegria. Quem mais consegue abrir a câmera aí? Daniele, Bea. Bea está se recuperando, deve estar deitadinha. Bom, vamos lá. Então, Vamos lá, vamos com quem vamos se lá. dispôs. Muito bem, só tem o tempo de registrarmos. Já tirei. Muito bom. Gente, então, olha, muito grato pela adesão, uma alegria estar aqui com vocês. Quarta-feira estaremos juntos, na quarta Lara que vai fazer essa facilitação, que é sempre uma alegria. E é isso, queridos e queridos. Até quarta-feira, uma linda tarde para vocês. Até, pessoal. Ótimos trabalhos aí no resto do ciclo. Tchau. Amália, te ouvir. Muito bom ter todo mundo aqui.